Minuto com Deus, com o Padre Felipe. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, que Deus te abençoe. Hoje, dia 28 de março de 2026, quando celebramos o sábado da ressurreição de São Lázaro, eu, Padre Felipe, quero desejar a você a paz de Cristo. A paz esteja contigo, a paz esteja comigo, a paz esteja com ele, com ela e com todos os irmãos. A vossa palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. A palavra de Deus para nós hoje está no Evangelista São João, capítulo 11, versículo 1. Que a paz esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra da vida e mensagem da salvação para o mundo inteiro, narrado segundo o Evangelista São João. Ensinai-nos, Senhor, e tende piedade de nós. No tempo da pregação pública de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, o Verbo de Deus vivo, que se encarnou através da Santíssima Virgem Maria, bem como neste início de Semana Santa, sucedeu-se esta mensagem, por isso nós cremos e confessamos. Naquele tempo, Lázaro tinha caído de cama. Ele era natural de Betânia, o povoado de Maria e sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e que tinha enxugado os pés dele com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. Então as irmãs mandaram a Jesus um recado que dizia: Senhor, aquele a quem amas está doente. Quando ouviu o recado, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. Só então disse aos discípulos: vamos outra vez à Judeia. Os discípulos contestaram: Mestre, agora há pouco os judeus queriam te apedrejar e vais de novo para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque nele não há luz. Disse isso e acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando de sono natural. Então Jesus falou claramente para eles: Lázaro está morto. Eu me alegro de não termos estado lá, para que vocês acreditem. Agora vamos para a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros apenas. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e de Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei, tudo o que pedirdes a Deus, ele te dará. Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Dito isso, Marta foi chamar sua irmã Maria e falou com ela em voz baixa: o mestre está aí e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no mesmo lugar onde Marta o havia encontrado. Os judeus
estavam com Maria em casa e procuravam consolar. Quando viram Maria levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que ela iria ao túmulo para chorar. Então Maria foi ao lugar onde Jesus estava. Vendo-o, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando. Então ele se conteve e ficou comovido. E disse: Onde vocês colocaram Lázaro? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus começou a chorar. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Alguns deles, porém, comentaram: Um que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, contendo-se de novo, chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus falou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal, faz 4 dias. Jesus disse: Eu não lhe disse que se você acreditar, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falo isso por causa das pessoas que me rodeiam, para que acreditem que tu me enviastes. Dizendo isso, gritou bem forte: Lázaro, sai para fora. O morto saiu. Tinha os braços e as pernas amarrados com panos e o rosto coberto com um sudário. Jesus disse aos presentes: Desamarrem e deixem que ele ande. Então muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e que viram o que Jesus fez, acreditaram nele. Estas são palavras de Cristo nosso Senhor, e que a tranquilidade e a paz estejam convosco. A ressurreição de São Lázaro é prenúncio da própria ressurreição de Cristo, porque Jesus Cristo é Deus e por sua própria vontade ele chama Lázaro para fora. Ele chama Lázaro da morte para a vida. Não a vida definitiva, mas o retorno a esta vida. Jesus, em sua ressurreição, ele abre para nós a vida definitiva, a vida além desta vida. E Jesus mostra o seu poder como Deus. Ele se apresenta como Filho de Deus diante da profissão de fé de Marta, de Maria e da própria comunidade, onde aqueles que têm fé acreditam e mostram a todos que o reino de Deus chegou até eles. É possível ver as graças, é possível ver com os próprios olhos aquilo que Jesus faz, mas é necessário abrir não os olhos físicos, mas os olhos do ser, da alma, do Espírito, para crer naquele que era, que é e que vem. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. E pedindo ao Senhor que Ele possa ressuscitar em nós as energias, as esperanças, digamos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, que pela sua própria vontade chamou Lázaro do túmulo, chama também a nós e retira-nos da morte no sentido em que nós estamos vivendo. Coloca, Senhor, em nós o espírito de vida, de esperança, de graça. Coloca em nós a capacidade de ver que nossa vida não terminou, mas que continua nesta vida e pela eternidade. Concede a nós, Senhor, a esperança, a graça de vos ver um dia face a face e a bênção que de ti provém. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre. Amém. Igreja Siriana Ortodoxa de Antioquia, a igreja que ama você. E nós chegamos ao final do Momento com Deus deste sábado. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre. Amém.
Igreja Siriana Ortodoxa de Antioquia, una, santa, católica e apostólica.